Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos aqui com vocês na ISKCON Rio de Janeiro, né? Esse é o Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Então, a pedido do Prabhu Paravyama, vamos falar um pouquinho sobre o Chaitanya Charitamrita. E é uma parte muito nectária, tá? Mostrando como o seu Chaitanya plantou, cultivou, distribuiu e comeu os frutos do serviço devocional. Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho. Eu espero que as pessoas que vão entrando aí façam algum comentário dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? Ok? Para que a gente possa saber como está a transmissão, né? Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashodanandanam Brajajanaranjana, Yashodanandanam Brajajanaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya 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 Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jaya Shila Prabhupada, Jaya a todos os devotos reunidos, Gaura Premanandi, Hari Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Eu fico feliz aqui que o Fernando, ele já entrou aqui, já deu o bom dia, Hare Krishna, e já disse que a imagem e o som tá bom. Muito bem, legal. Então vamos dar continuidade. Vamos ler agora o Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 9, versos 52 e 53. Ok? Então vamos lá. Verso 52. Sarvaloke Mata Kaila Apana Samana
Preme mata lokavina nahideki ana. Tradução. Com seu movimento de Sankirtana, o Senhor deixou todos loucos como ele. Não encontramos ninguém que não se apaixonasse por este movimento de Sankirtana. Então, esse verso aqui, Prabhupada não escreveu o significado, né? Não é que não tenha significado, mas Prabhupada não escreveu. Tem muito significado, né? Então, aqui diz o seguinte: com este seu movimento de Sankirtana. Então, esse movimento Hare Krishna, essa ISKCON, né? Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, faz parte do movimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, é uma sociedade assim, voltada para difundir a consciência de Krishna em todo o mundo. É o que o Sr. Chaitanya estava querendo, é a missão do Sr. Chaitanya, dar amor por Krishna para as pessoas. É um movimento de compaixão, cheio de alegria, né? Porque quando a gente analisa a situação das pessoas nessa era de Kali, a gente fica muito deprimido, né? Assim, recentemente eu vi uma notícia no Rio de Janeiro que a polícia entrou ali numa favela e matou mais de 200 pessoas, né? E isso aí é muito deprimente, né? Porque essas pessoas são caídas, né? Elas podiam estar lá até fazendo coisas ilícitas, né, ilegais, né, mas com a violência, matando as pessoas, não dá para estabelecer a paz em Kali Yuga. Porque quanto mais você mata, mais nasce bandido. Incrível. Porque a força de Kali Yuga é muito forte. Ela é muito forte. Não dá para reprimir os atos pecaminosos com violência. Não dá para reprimir. A única maneira de reprimir as ações nefastas de Kali Yuga é com o cantar do santo nome, com os Harinamas, né? Então seria muito interessante se os devotos entrassem na favela, nessa favela aí, com Mridanga, Kártanas, e cantassem Hare Krishna, junto com os bandidos lá, que vão estar lá com seus fuzis, né? Vão estar lá com suas pistolas, mas os devotos, eles vão estar com Kártanas e Mridangas, cantando o santo nome de Krishna. E aí eles vão sentir o doce, o sabor do movimento de Sankta do Sr. Chaitanya, vão sentir o sabor desse néctar purificante, que é o santo nome de Krishna. E aí, aos poucos, não é que vai de uma hora para outra, com um milagre, eles se rasparem a cabeça e querer morar no templo, e em vez de traficar as suas drogas, né, eles vão vender livros de Prabhupada na maratona de dezembro, né, nos convidar. Né, assim, nós não podemos esperar que todos os traficantes deixem de vender a sua droga para vender os livros de Prabhupada imediatamente, não, mas é possível, né? É possível que eles possam, saboreando Krishna Prasada, né? Saboreando o santo nome de Krishna, eles possam sair dessa condição nefasta, do modo da ignorância, né? Que leva à loucura, mas não é a loucura assim devocional, né? Por exemplo, os devotos entrarem nessa zona de conflito e cantando o santo nome com alegria e dançando, isso é uma loucura. Isso é a loucura do movimento de Sankta do Sr. Chaitanya. Dizer que é loucura mesmo, mas é um outro tipo de loucura.
É uma loucura que vem do êxtase amoroso de dar a consciência de Krishna e salvar os Jagai e Madai aí das favelas do Rio de Janeiro, né? Dar a consciência de Krishna para essas pessoas que estão perdidas, que a gente não quer ficar só no templo, batendo sino e fazendo bhajana dentro do templo. Não, a gente quer sair para as ruas e encontrar Jagais e Madais e dar para eles o néctar eterno do santo nome de Krishna. Né? Então, os devotos que fazem isso, eles têm muito sucesso, né? Tem muito sucesso na vida espiritual, porque eles satisfazem Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu fica muito satisfeito com aqueles devotos que se arriscam para pregar a consciência de Krishna. Nós vemos o resultado disso com os devotos lá na Rússia, né? Quem diria? A Rússia, eu tive recentemente na Rússia não, eu tive recentemente na Índia, em Vrindavana, e eu tomava praçada lá todo dia, sem pagar nada. Eles não cobram nada. Os devotos russos, imagina, os devotos lá era proibido, fechado, bloqueado. Devoto que fosse para lá ia ser preso. Tem até um livro, né, que a BBT publicou, Pão Salgado, né? Era um devoto que foi preso pela KGB e foi torturado. Passou um perrengue lá. Então, isso aí, se arriscar para pregar a missão de Chaitanya Mahaprabhu, dar Krishna para as outras pessoas, isso satisfaz Krishna, e Krishna satisfez tanto que lá na Índia cresceu tanto o movimento na Rússia, que eles têm um prédio, o prédio dos russos, e o condomínio do prédio patrocina distribuição de praçada em Vrindavana. Você não tem problema com comida, a comida é free, praçada free em Vrindavana. Distribuir praçada para todos os peregrinos, para todas as pessoas que vão lá, e boa prachada, inclusive prachada sem pimenta, né? Então, isso aí é o movimento de Sankta de Chaitanya Mahaprabhu. A gente está querendo pregar. O seu Chaitanya fica feliz se você se arrisca, se você comeu do fruto e se intoxicou com o amor a Deus, e aí você sai para distribuir esse amor a Deus para todas as pessoas, para fazer com que o movimento se expanda. Aí o seu Chaitanya fica feliz, ele fica muito contente, ele sorri quando vê que outras pessoas, outros devotos estão cantando o Hare Krishna, estão aceitando o serviço devocional. Então, isso aí é um ato de compaixão, de Tikshaya Karunaya, né? O devoto, ele não sofre nada. O devoto não tem por que sofrer. A única coisa que ele sofre é por ver os outros sofrerem. Porque os devotos, eles têm essa qualidade da compaixão, né? Compaixão é essa qualidade transcendental. Hare Krishna. Então, gente, obrigado aí, entrou o Haridashna, né? Nosso amigo que sempre prega nas academias de yoga e faz exercício, né? É isso aí. Valeu! Pessoal, agora, esse verso aqui está descrevendo isso, né? A gente tem que se movimentar. É um movimento. Esse negócio de Hare Krishna parado não tem nada a ver. O Hare Krishna é um movimento. Então a gente tem que se mexer para agitar o movimento de Sankta do seu Chaitanya. Quem já viu movimento parado, né? Movimento não é parado, né?
Movimento é movimento, tem que se transformar, tem que crescer, tem que levar para outras pessoas, tem que levar para tudo. Então aqui nesse verso aqui, né, com seu movimento de sancta. Então, aqui a gente está falando desse movimento de sancta. A gente tem, cada qual tem a sua responsabilidade, né? Então é exatamente isso. Se existem muita violência, muita degradação, muitas pessoas pecaminosas em um certo local, né? E o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, mas também tem problemas enormes de violência, de drogas, né? de muitas atividades assim perniciosas. Tem muito Jagai Madai por aí, tem muito Jagai Madai. Então o movimento de sancta tem uma tendência a crescer muito, porque essas pessoas, elas são os primeiros a receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Quanto mais caído, fica no primeiro lugar da fila. Os mais caídos serão os primeiros a ser salvos, né? Então, isso aqui denota o que é o movimento de sancta. Aí depois, Prabhupada traduz, o Senhor deixou todos loucos como ele. É isso. Se os devotos forem lá, na favela, onde mataram os 200 pessoas, cantando, dançando, pregando a consciência de Krishna, dando praçada, muita praçada e boa praçada, e as pessoas se juntando, isso aí é loucura. E só quem faz isso é quem comeu o fruto do amor a Deus que Chaitanya Mahaprabhu deixou para todos nós gratuitamente, sem cobrar nada, né? Então, aí depois no verso fala, não encontramos ninguém que não se aproximasse, que não se apaixonasse por seu movimento de Sankirtana. É isso aí, gente. Quando o Senhor Chaitanya botou fogo do Sankirtana, botou fogo na pregação, no cantar dos santos nomes, na distribuição de livros, não teve ninguém que não se apaixonasse. Todo mundo. E os que se apaixonam primeiro são os mais caídos, né? Assim, a gente vai deixar as pessoas mais ricas, mais nobres, mais educadas no final da fila. Primeiro vamos salvar os mais caídos. As pessoas mais degradadas, elas vêm através do movimento popular, de um movimento abrangente, um movimento sem discriminação, um movimento que capture aquelas almas que estão mais propensas no modo da ignorância. Então, esse movimento aí, esse aí é a característica do movimento de Chaitanya Mahaprabhu. E aqui nesse verso está se descrevendo isso. Ele tem uma qualidade super atrativa. As pessoas que se aproximam desse movimento ficam em completa felicidade, em completo êxtase. E, no mínimo, vão dizer, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Basta eles dizerem isso, que já estão liberados. Eles já estão com o caminho certo de volta ao lado, de volta ao Supremo, né? E esse é o movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Vamos ler agora o segundo verso, que é o verso 53, tá? Eu acredito que nesse segundo verso, Prabhupada, ele juntou os dois significados, o do 52 e do 53, e botou tudo no 53, falando tudo que precisava falar, ok? Então vamos lá, verso 53. Jeje puve ninda kaila bali matoyala serro pala kaya nache bale bala bala. Agora vamos ler a tradução. As pessoas que haviam anteriormente criticado o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, chamando-o de bêbado, também comeram o fruto e começaram a dançar, dizendo, muito bom, muito bom. Então, aqui é um verso muito significativo, né? Porque a gente é muito criticado, né?
muito criticado. O Padre vai explicar isso aí. Porque a gente está rindo, a gente está feliz, a gente não está preocupado com as coisas materiais, com o seguro material, né? Nós não temos fé nos soldados falíveis, né? Deha Pátria Kalataradichu, né? Aqueles soldados falíveis descritos no Srimad Bhagavatam, né? Que eles são falíveis porque eles mesmos não conseguem se resolver, família, filho, sociedade, amizade, não conseguem se resolverem, eles mesmos não conseguem se protegerem, como é que eles vão nos proteger? Né? Então, se a gente investe assim, nossas esperanças nesses soldados falíveis, né? Aí a gente fica louco, né? Pramata Nidanam, né? Então, Mada quer dizer louco, e Pramada é muito louco, mas é muito louco mesmo, né? Então é um tipo diferente de loucura, mas os devotos, como não têm essa loucura de se achar que vão estar salvos, protegidos pela família, pelo emprego, pela sociedade, pelos governantes, pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu dinheiro. Então, os devotos não têm, sabe que nada disso vai protegê-los da existência material. Eles vão ficar aqui nesse sansara de repetidos nascimentos e mortes. Então, os devotos, para essas pessoas, eles são loucos. Os devotos são loucos para essas pessoas. A pessoa que quer ter o meu emprego, eu tenho meu emprego, eu tenho minha casa, tenho minha família, tenho os meus amigos, e eles vão me proteger. Então, essas pessoas, quando veem que os devotos abandonam todo tipo de esperança nesses soldados falíveis, eles acham que os devotos estão loucos, e aí eles criticam os devotos, né? Criticam os devotos porque eles abandonaram o gozo dos sentidos, né? Eles abandonaram qualquer tipo de intoxicação, qualquer tipo de sexo ilícito, qualquer tipo de jogo de azar, qualquer tipo de comidas abomináveis. E aí eles consideram, esses devotos são loucos, eles abandonam, estão perdendo sua vida, estão desperdiçando aí sua vida, estão envoltos em uma ilusão, uma utopia. Eles estão assim acreditando no que vai vir depois da morte, e eles não têm certeza, e agora que o gozo do sentido está aqui na nossa mão, como é que a gente vai evitar isso aí? E só quem abandona o gozo dos sentidos, só quem não desfruta dos sentidos, é uma pessoa louca. Porque o gozo dos sentidos está aí, as mulheres estão aí, a intoxicação está aí, os restaurantes com comidas gostosas estão aí, e os Hare Krishna não vão. Então, eles estão tão loucos, né? Eles estão loucos. Mas, se a gente vai e dá o Mahamantra, o santo nome de Krishna, se a gente canta e chama essas pessoas, vem cá, vem ficar conosco um pouquinho, não precisa você abandonar nada não, mas toma essa praçada aí, toma aí essa praçada, vamos dançar, vamos cantar, vamos tomar praçada, tá? Vamos ficar junto aí, eu sou teu amigo, eu sou teu único amigo, sabia disso? Eu sou teu único amigo, eu sou, como diz no Guru Puja, né? Adana Jana Bandhu, né? Adana Jana Bandhu, né? Quando a gente canta para Prabhupada no Guru Puja, né? Adana Jana Bandhu. Adana quer dizer riqueza, e Adana é aquele que não tem nada, é o pobre, é o pobretão. Adana Jana, Adana Jana, Jana é pessoa, né? Adana Jana, pessoas que não tem nada, é o pobretão. Bandhu, Prabhupada é amigo delas. Prabhupada é amigo dessas pessoas. Só Prabhupada é amigo dessas pessoas. Porque geralmente, no mundo material e na vida material, a gente não quer fazer amizade com pobre, não. Pobre não dá futuro de fazer amizade, não. A gente quer fazer amizade com rico. A gente quer fazer amizade
com quem tem o dinheirinho, né? Que vai poder me ajudar, que vai poder dar facilidade para mim. Agora, ser amigo de pobre, só Prabhupada. Sabe por quê? Porque Prabhupada não tem nenhum interesse em nós. O Prabhupada só quer nos ajudar. O devoto, Prabhupada, só quer nos ajudar. Então ele é a Dana Jana Bandhu, o amigo dos pobres. O amigo dos pobres. Né? Não é todo mundo quer ser amigo de pobre, não, porque a gente só faz coisa com interesse. A gente só dá presente, só dá facilidade, porque a gente quer alguma facilidade, alguma coisa em troca. É um comércio. Mas Prabhupada, ele é a Dana Jana, aquele que é amigo dos pobres. A Dana Jana Bandhu. Bandhu é amigo. É o amigo dos pobres, que faz as coisas sem interesse. O devoto é assim. Pelo menos o devoto tem que procurar ser assim. Ele tem que procurar fazer as coisas sem interesse, sem desejo de satisfazer a si mesmo. O único desejo dele é que aquela alma, que ela é uma parte de Krishna, que está na busca espiritual, ela se conecte, ela faça a sua yoga com a verdade absoluta e volte ao lar e seja feliz. Né? É isso aí. Esse é o movimento de Sankta. E aqui nesse verso está se falando sobre isso aqui, que essas pessoas que criticavam, que achavam que os devotos eram loucos, sem razão, sem noção, elas comeram o fruto da alegria, do prazer de Sri Chaitanya Mahaprabhu e começaram a admirar o movimento. Então isso aí a gente pode ver. Né? E aí sempre vai existir, Prabhupada fala aqui no significado, sempre vai existir pessoas que vão nos criticar, mas a gente não se importa, não. Tá tudo bem, vem cá tomar prachada, boa prachada. Tu gosta dessa moça? Eu tenho uma samoça aqui para ti, tá? Uma samoça, ó, quer um globja, ó, quer uma rassagula, quer um sandeche, né? Tenho tudo isso aqui, na minha bolsinha aqui, vou te dar praçada, né? Muito importante que cada devoto que vai para a rua leve uma bolsinha, né? Com praçada, com samoça, né? E distribua para as pessoas. Aí as pessoas vão comendo praçada. Pode ser que elas não mudem hoje, não mudem amanhã, mas um dia elas vão mudar. Um dia elas vão, o coração delas vai derreter a toda aquela carapaça, aquelas barreiras, aqueles recalques vão ser destruídos com praçada, com canto do santo nome, com amizade, associação com os devotos. Os devotos têm que dar a sua associação, né? Como eu já falei, esse aqui é o movimento. Aqui, Chaitanya Mahaprabhu. Devoto não é para ficar parado. Devoto ele está no movimento. Movimento não é para ficar parado. A gente tem que fazer alguma coisa. E estamos na maratona de dezembro, né? Cada devoto pode falar com o presidente do templo e eu tenho certeza que ele pode distribuir livros para os devotos a preço de BBT, né? Porque os devotos já fazem doação todo mês, né? Então já mantém o tempo. Ele distribui a preço de BBT e ele dá para as pessoas, para elas darem livros de presente de Natal para todos os seus amigos. Eu acho que cada devoto devia, pelo menos, no mínimo, na pior das hipóteses, distribuir 10 livrinhos no mês todo. No mês todo, 10 livrinhos. Até 10 Bhagavad Gita. Gente, 10 Bhagavad Gita. 10 Bhagavad Gita. 10. Quanto é 10 Bhagavad Gita? Né? O BBT está com um Bhagavad Gita de bolso aí. Eu acho que está R$24. 10 Bhagavad Gita dá R$240. Tudo bem, 10 Bhagavad Gita talvez seja R$240, seja muito, né? Para quem ganha salário mínimo, né? Aqui a maioria dos devotos ganha salário mínimo, então 10 Bhagavad Gita seja muito. Vai distribuir 10 livros pequenos aí, ó. Vai dar 25, R$30, né? No mês inteiro, né?
Você pode fazer Sancta, ou então dar de presente para os amigos, para as pessoas queridas. Isso é o movimento de Sancta, de não ficar parado. É isso que esse verso está dizendo aqui. Ok? Aí as pessoas vão, você der um presente, você der praçada, aí aqui na fala, as pessoas vão dizer, muito bom, muito bom, muito bom. E isso aí vai ajudar elas a avançar, a se purificar, a ir adiante na consciência de Krishna. Agora vamos ler o significado de sua divina graça, Abhaya Chara Naravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu iniciou o movimento de Sankirtana, ele próprio foi desnecessariamente criticado por Mayavadis, ateus e tolos. Se Chaitanya Mahaprabhu foi criticado, imagine, ele, o próprio Deus, Deus Supremo, Radha Krishna, ele foi criticado, o que dirá a gente? Que dirá a gente? Se ele próprio foi criticado, como o Prabhupada está falando aqui, ele próprio foi criticado pelos tolos, pelos mayavadis, pelos ateus, foi criticado, o que dirá a gente? A gente vai ser criticado, é normal. A gente tem que se acostumar, a gente tem que rir para essas críticas e evitar de ficar batendo boca, né? Eu fui criticado, então eu vou bater boca. Não, então vamos pregar, vamos dar praçada, vamos dar consciência de Krishna. Ninguém convence outros batendo boca, não. A gente convence com alegria, com praçada, com Sankirtana. Vamos continuar aqui. Prabhupada continua explicando. Ele próprio foi, já lemos isso, naturalmente nós também somos criticados por tais homens. Eles sempre existirão e sempre criticarão qualquer coisa que seja realmente boa para a sociedade humana. Porém, os pregadores do movimento de Sancta não se devem deixar desanimar por tais críticas. Pessoal, é natural que tudo que está fazendo sucesso causa inveja. É natural. Não podemos evitar isso. Então, é natural que, quando a gente está num movimento de sucesso, que esse movimento de Chaitanya Mahaprabhu é de pleno sucesso. O movimento só tem coisa boa, só tem cantar, só tem dançar, só tem praçada, boa associação, pessoas incríveis. Então, só é bom. Então, imediatamente, isso vai causar inveja nas outras pessoas, porque eles não têm isso. Em nenhuma religião tem cantores tão bons quanto os cantores Hare Krishna. É impressionante. Eu tenho uma assinatura aí do prêmio, né? Esse prêmio do YouTube Prêmio. Nossa, tanta gente cantando bem, cantando com devoção, com amor, maravilha! Eu escuto ali quase que 24 horas por dia esse prêmio, não deixo de tocar. Os devotos, vários kirtanas, né? Alguns são da ISKCON, outros não são da ISKCON, né? Alguns fazem umas misturebas também, mas mesmo assim é bonito, mesmo assim é bonito, mesmo assim é agradável, é sonoricamente muito bonito, né? Nem estou falando nem na parte da transcendência, mas na parte do som, é muito bonito, muito bonito. E eu nem sou tão grande apreciador de música, mas me sinto emocionado com a beleza desses kirtans. Eu já vi outros, assim, canto gregoriano, tá bom, é bonitinho, mas não se compara aos kirtanos dos devotos, não. E eu já vi algumas músicas gospel, eles cantam lá, algumas são ruins pra caramba, mas tem outras que são razoavelmente boas, mas não se compara só aos devotos que têm essa qualidade musical, essa qualidade espiritual, musical, né? Quase todos os pregadores da consciência de Krishna são cantores, cantam muito bem e envolvem as pessoas nessa atmosfera de amor que vem do canto do Santo Nome. Então, esse movimento de Sankirtana, ele vai fazer com que as pessoas assim, que tem um ego falso muito grande, que são muito cheios de orgulho, que são muito certinhas, que gostam de andar muito certinho, muito na linha,
né, como os Mayavaris, né, eles gostam de tudo muito certinho, assim, tudo na risca, seguir muitas regras, os Smartas Brahmanas, né, tudo muito... Esses aí vão criticar, mas a gente vai dando prachada e vai cantando, e aí vamos envolvê-los nesse movimento de Sankirtana, né? Então aqui, Prabhupada fala isso, que a gente não se deve deixar desanimar por tais críticas, jamais. Quanto mais critica, mais animado a gente fica, mais animado. A gente deve considerar que esses criticadores são os nossos amigos. Os nossos inimigos são aqueles que nos elogiam, porque quando nos elogiam, a gente fica cheio de falso ego, achando que é quase Krishna. Então, os criticadores, sim, estão nos colocando na nossa posição. Servo, você é um servo, 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 servo. Você é servo do servo do servo. Aí sim, esses aí é que são nossos amigos, porque estão mostrando a realidade. Estão mostrando a realidade da nossa existência, que nós somos isso mesmo. Nós somos servos do servo, do servo, do servo, do servo, do servo, do servo. A gente é uma folha de grama. Nós, devotos, devemos meditar como seu Chaitanya. Somos uma folha de grama no jardim de Prabhupada, lá no mundo transcendental. E debaixo dos pés de Prabhupada, nós temos o nosso abrigo, aquela folhinha de grama lá, debaixo dos pés de Prabhupada. Aí nós somos isso, e nós não somos, nós não devemos pensar que somos grandes personalidades, grandes devotos. Quem pensa que é um grande devoto, cedo ou tarde, vai descobrir que ele é um servo de Krishna, um servo do servo, do servo, do servo. Um dia ele descobre, como Chaitanya Mahaprabhu coloca, Dasa, 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 no Dasa, Gopi Bharata, Padakamalayô. Eu sou o servo daquele que é servo, daquele que é servo, daquele que é servo do mantenedor das Gopis, Krishna. Então, essa é a nossa posição. Então, as críticas são boas. Nosso método deve ser converter tais tolos aos poucos. A Prabhupada está dizendo aí, como é que você vai fazer? Não vai querer fazer tudo de uma vez não, porque eles vão continuar, vão criticar, mas você não liga para as críticas e você vai humildemente, como Nityananda se aproximou de Jagai Madai, vai humildemente e, por favor, canta Hare Krishna, vem tomar praçada com a gente, né? Vem participar dos nossos programas, lá tem gente boa, vai te tratar muito bem, vamos lá, vamos cantar e dançar com a gente. Então, Prabhupada, aos poucos, pedindo-lhes que venham e tomem praçada e cantem e dancem conosco. Esse é o método de Prabhupada, pedir às pessoas para cantar, dançar e tomar praxada conosco. Esta deve ser a nossa política. Aí, ó, nossa política quer dizer o nosso método, a nossa maneira de pregar a consciência de Krishna. Qual é a maneira do movimento de Sankta do seu Chaitanya desde 500 anos e que Prabhupada trouxe para nós aqui? Cantar, dançar e dar praçada. Entende? Isso é a nossa maneira de satisfazer todos na práticas espirituais transcendentais, né? E atraí-los. Essa é a forma. Krishna veio e fez muitos passatempos, matou muitos demônios, dançou com as Gopis, dança da raça, tantas coisas maravilhosas. E Chaitanya Mahaprabhu igualmente replicou esses passatempos no seu movimento de Sankta. Esse movimento de Sankta são passatempos do Senhor Chaitanya e são alegres. E se um devoto está triste, está infeliz, está insatisfeito, é porque ele está em Maya, porque no movimento de Sankta o devoto não fica triste, não fica infeliz, não fica taciturno, muito menos em depressão. Ele fica sempre feliz. Aconteça o que acontecer, viu? Eu sei que tem problemas administrativos em toda parte, mas se ele adota o espírito do movimento de Sankta, certo? Mesmo os problemas administrativos, né, que acontecem no mundo material,
ele toma como uma grande misericórdia de Krishna. Tudo que Deus faz é bom. E aí fica feliz. E essa é a natureza do devoto. Essa é a natureza do devoto. Então vamos continuar aqui. A natureza do movimento de Sankta para os devotos. Qualquer pessoa que venha juntar-se a nós, é claro, deve ser sincera e séria no que diz respeito ao avanço espiritual na vida. Então, simplesmente pelo fato de juntar-se a nós, cantar conosco, dançar conosco e tomar praçada conosco, tal pessoa também chegará a dizer que este movimento é muito bom. Então, Prabhupada diz que qualquer pessoa, né, que se junte a nós, ela está muito séria na sua prática espiritual, né? Muito séria. Embora às vezes a gente não veja isso, né? Mas está muito séria. Agora, essas pessoas que estão muito sérias, que estão realmente muito sérias, elas chegam a serem devotos iniciados. Elas chegam a serem brahmanas, pujaris, mestres espirituais, alguns tomam sannyasi, outros não, né? Mas eles estão muito sérios na vida espiritual, dedicando a sua vida espiritual a essas pessoas que se aproximam de uma forma muito séria, né? Mas, aí para vem uma adversativa, né? Mas, adversativa, contrário a isso, né? Aquele que se juntar a este movimento com segundas intenções, aí é que está. Vem para o movimento de Hare Krishna, mas vem com segundas intenções. Aí é aqueles casos problemáticos, pessoas que entram no templo e roubam o templo, tiram dinheiro do templo, às vezes casam com devotas, maltratam as devotas, né? Às vezes são pedófilos, né? Acontece isso, que essas pessoas, elas estão segundas intenções, elas vêm e estão com segundas intenções. Aí o que é que acontece? Prabhupada também fala delas aqui. Para obter benefício material ou satisfação pessoal, nunca será capaz de compreender a filosofia deste movimento. Então a gente não pode ter segundas intenções, a gente, para compreender, né? Agora, existe o processo. Vai tomando prachada, vai cantando Hare Krishna, que é para todos, para pessoas mais caídas, para todos. Mas aí suas intenções de se aproximar do movimento vão mudar. Mas existem aqueles que se não tiram as contaminações do coração, né? Quer dizer, o que Prabhupada está falando? Que o movimento de Sankta, ele é super purificante, ele purifica todos, ele dá alegria para todos, dá felicidade para todos. Porém, a gente não pode se valer disso para continuar cometendo atividades pecaminosas, né? Então, é necessário que a gente participe do movimento de Sankta, do Sr. Chaitanya, com um espírito de sinceridade, de querer avançar. Porque se a gente se aproximar com segundas intenções, com desejo de gratificar os sentidos dentro do movimento, de explorar, aí a gente não vai compreender esse movimento. Ele vai ficar incompreensível para nós, né? E aí a gente continua como criticadores, né? Criticadores. Jai, Hare Krishna, muito obrigado pela audiência de todos, né? Esse capítulo é muito interessante, né? Antes de terminar, eu vou falar um pouquinho do capítulo em si, né? Esse capítulo está descrevendo a árvore do serviço devocional, né? Deixa eu ver aqui, o nome do capítulo é isso mesmo, a árvore do serviço devocional, ok? Por quê? Porque durante todo esse capítulo, Krishnadas Kaviraj está descrevendo o Sr. Chaitanya como o semeador, o jardineiro, né? E descrevendo os devotos como diferentes partes da árvore do movimento de Sankta do Sr. Chaitanya, né? Então ele descreve que a semente primeiro brotou, ela brotou, né? Você planta semente e tem umas que nascem primeiro que as outras, né? Então, primeiramente, ela brotou em Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri foi o primeiro dentro da sucessão discipular da Madhava Sampradaya, né? Brahma Madhava Sampradaya, que
apresentou sintomas de amor a Deus. Né? Todos os outros Vaishnavas, que eram Vaishnavas, devotos puros de Krishna, não tinham apresentado esses sintomas de loucura de amor a Deus. Essa loucura do seu Chaitanya. Então foi o primeiro que apareceu, foi Madhavendra Puri. Aí depois ele passou isso para seu discípulo Ishvara Puri. E aí chegou esse Chaitanya Mahaprabhu, que é discípulo de Ishvara Puri. Né? Aí a árvore começou a crescer. E para essa árvore crescer, ela precisa ter uma boa base. E as bases foram Paramananda Puri, teve 8 sannyasis que deram suporte para a árvore crescer firme, que são as raízes de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, esse... Jai Mãe Sundarangi, Hare Krishna, Avante a Kalpa, reverências. Então, essa árvore do Chaitanya Mahaprabhu, ela começou a crescer, né? E começou a sair os galhos e subgalhos, né? E ela começou a fazer uma copa assim, enorme, e cobriu todo o universo, né? Então, esse foi o processo que Chaitanya Mahaprabhu está salvando todo o universo. Imagine, nós estamos aqui na Terra cantando Hare Krishna e não sabe que a gente tem uma contribuição para essa árvore. Nós somos quem canta Hare Krishna, né? Ele está contribuindo para essa árvore, né? Para o crescimento dessa árvore. E essa árvore ela vai atingir até os planetas celestiais, todo o universo. Então todas as entidades vivas do universo vão ser liberadas, porque elas vão estar sobre a sombra da árvore de Chaitanya Mahaprabhu. Então, se você parece que você não está fazendo nada, mas se você está cantando Hare Krishna, você está alimentando essa árvore. Você está fazendo com que essa árvore cresça. Então é muito importante que os devotos cantem no mínimo 16 voltas de japa. Porque quando eles estão cantando ali, parece que não está lá na sala do templo, está na sua casa, está sozinho cantando. Mas esse cantar, ele está manifestando o santo nome de Krishna dentro desse universo. Toda vez que a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a gente está manifestando o Avatara, Namavatara, nesse planeta, nessa época, nessa Kali Yuga. Então a gente está manifestando e a gente está ajudando a purificar o mundo. Então se você canta 16 voltas, se você canta 20, melhor ainda. Se você cantar 64, ainda melhor ainda. Se você tem tempo de cantar 64 voltas de japa, melhor ainda. Por isso que os devotos cantam o mantra Hare Krishna nas suas japas o máximo que puderem. O máximo que puderem, porque esse canto vai espalhar, né? Então, nós somos o quê? Subgalhos, ou nós estamos, de alguma maneira, ajudando essa árvore a crescer toda vez que cantamos Hare Krishna. Cantando Hare Krishna, essa árvore está crescendo. E a árvore tem 2 troncos, né, principais, que é Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu. Né, e foi primeiramente transplantada para Navaduipa. Né, foi primeiramente plantada ali em Navaduipa. E depois ela foi para Purushottama Kshetra, Jagannatha Puri, né? E depois ela foi para Vrindavana. Então esses 3 locais, né? Esses 3 locais deram origem, e elas estão ali, as raízes do nosso movimento estão ali, né? Jagannatha Puri, Vrindavana e Navaduipa são 3 locais super importantes para os Gaudiyas Vaishnavas, porque a partir daí essa árvore vai crescendo. Agora, em qualquer parte que você tiver do mundo, se você canta Hare Krishna, você está ajudando essa árvore a crescer. E pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu, nós vamos purificar até os semideuses, né? Os semideuses vão entrar no movimento de Sankta também. Aí quando os semideuses estiverem completamente satisfeitos com o movimento de Sankta lá, porque entraram em contato, aí vai reinar a prosperidade e a Satyuga aqui em Kali Yuga vai ser possível, né? As pessoas vão ser todas piedosas, religiosas por 10.000 anos. Né? E Srila Prabhupada vai ser o nosso guru desses 10.000 anos, da Era Dourada de Chaitanya Mahaprabhu. Tá ok? Então é isso. Então esse é o capítulo, né, da árvore de Chaitanya Mahaprabhu. Muito obrigado a todos. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, eu não vi nenhuma. Muito obrigado. Hare Krishna. Vamos encerrar
essa live aqui e convidamos a todos, assim que puderem, quiserem tirar umas férias, o Templo Hare Krishna de Recife está aberto aqui para vocês. Nós temos uma sede própria, né? E baseada em cuidar dos devotos, né? Essa sede pode cuidar dos devotos, porque a gente também prega, chama as pessoas, mas a gente vai botar uma dessas pessoas. Os templos urbanos não cabem, muito urbanos não cabem. Aqui é um templo urbano, mas é um pouquinho mais afastado, 40 minutos de carro da cidade. Então, um tempo assim, mas tem muito verde. Eu olho para cá, não vejo prédio nenhum. Assim, vocês estão vendo aí que não tem quase barulho de carro, só uma pista que passa aqui atrás, então, e os aviões que passam aqui bem em cima, pum, pum, um bocado de avião. Aí toda vez que passa um avião, eu me lembro que eu tenho que ir para a Índia. Né? Aí apareceu uma pergunta aqui do Marcelo Hare Krishna, vamos ver. Como vencer as dificuldades de completar as 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna? É uma pergunta muito interessante e muito importante. Né? Eu já canto minhas 16 voltas de japa há uns 47 anos, mas nunca, não vou dizer que canto nesses 47 anos eu cantei da mesma maneira. Né? Eu sempre fiz alguns arranjos, né? Porque depende do seu estilo de vida, né? Depende do estilo de vida, ok? Eu fui brahmachari, então para eu cantar minhas 16 voltas de japa, eu cantava de madrugada, eu acordava de madrugada, ia para o Mangalarti, e às vezes chegava antes do Mangalarti, já cantava algumas voltas, e cantava as outras voltas depois do Mangalarti, né, antes da aula, e assim, depois eu fui grihasta, e casei, mas estava morando no templo, então tinha uma disciplina de cantar as 16 voltas também de madrugada. Aí depois eu tive que morar fora do templo, porque o templo não cabe, assim, aquele tipo de estilo de todo mundo morar no templo, não cabe. Os grihastas, filho cresce, precisa de escola e tal. Aí morei fora do templo, aí também cantei minhas 16 voltas, mas só que eu cantava indo para o trabalho, indo para a escola, indo para resolver minhas necessidades. Aí dava um jeito de cantar minhas 16 voltas de japa. Hoje em dia, que meus filhos cresceram e hoje eu estou mais mais dedicado, assim, mais livre, assim, de responsabilidades, né? Mais livres. Então eu canto minhas 16 voltas acordando cedinho. Se eu não tenho tantas responsabilidades, eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas, 2 horas. Durmo cedo também, né? Durmo 8 horas, 9 horas, né? E acordo cedo, 2 horas, 3 horas. Então, antes de 4 horas da manhã, eu já cantei todas as minhas voltas. Aí resolvi esse problema de 16 voltas para mim agora, né? Mas cada um tem uma vida diferente e tem uma necessidade diferente, né? Alguns são casados e às vezes são casados até com não devotos, né? Você é devoto, mas a sua esposa, seus filhos, às vezes não são devotos, né? E aí ele vai ter que arrumar uma maneira alegre de cantar as 16 voltas de japa dele. Porque as 16 voltas de japa é muito prazeroso, certo? Quando você canta com concentração, agora que eu canto assim sozinho ali na sala do templo, que eu moro bem pertinho aqui do templo, o templo aqui é meu vizinho, porque o estilo de vida da gente aqui, que a gente está promovendo aqui em Recife, é que o templo é num local não muito central, certo? Não é muito central, 40 minutos do centro da cidade, certo? 40 minutos do aeroporto, da rodoviária, tudo. Então não é muito central. Mas ele tem uma facilidade, que os terrenos aqui são baratos. Entende? Então os devotos podem comprar terreno e construir suas casas. Eu mesmo aqui tenho um condomínio, aí eu comprei o meu terreno por R$ 12.500, 200 metros quadrados, e construí minha casa. Né? Saiu relativamente barato, acho que com terreno, com construção, com tudo, não deu nem R$ 70.000. E isso aí é barato, porque você, R$ 70.000, aqui em Recife, você não encontra casa nem na favela. Né? Então, e tem outros terrenos aqui também,
baratos, né? Aqui atrás do templo tem um terreno enorme, na frente do templo tem outro terreno enorme, mais um pouquinho para lá e tem outros terrenos assim, o pessoal na frente do templo ali já fez um loteamento, aí já é para o pessoal que tem mais dinheiro, né? Loteamento é a pessoa que compra lotes lá e vai viver num condomínio e tal, mas é pertinho do templo, se ele morar aqui num loteamento desse construir, ele gasta 5 minutos andando para chegar no templo, ou menos, tá? Então isso aí é um arranjo que cada um tem que fazer. Não existe um segredo. Existe o segredo de que você tem que entender que o santo nome de Krishna não é diferente de Krishna. No santo nome de Krishna tem Krishna. Tem Krishna. Tem Prabhupada. Tem os mestres espirituais. Tem Seu Chaitanya. Está tudo ali no Mahamantra Hare Krishna. Quando você canta, você está se associando com todo mundo. Porque o Namavatara tem a forma universal, tem tudo ali. E o gozo dos sentidos também está ali, na forma pura. Prema. Prema é a luxúria transformada. A luxúria voltando ao seu estado original de amor. Está tudo ali no Santo Nome. Então isso ajuda a gente a cantar, se você canta meditando nisso. Obrigado, Marcelo, Hare Krishna. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Aquele abraço aí, né? Eu me identifico com o Rio de Janeiro, né? Porque o meu nome é Hari Chakra. Então, os devotos me chamavam de Chacrinha, né? Chacrinha, né? Aí, o Chacrinha é do Rio de Janeiro. Tem um programa na minha adolescência, né? A maioria de vocês não está nisso, mas era roda, 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 roda e avisa. Então, era o Chacrinha, né? Então, eu me identifico um pouco com o Rio de Janeiro e também por esse clima do Rio de Janeiro de o povo ser alegre, né? Aqui, o Rio de Janeiro aqui do Nordeste é Salvador, né? Salvador é o Rio de Janeiro do Nordeste, assim, é povo bem alegre, né? O pernambucano é mais o paulista, mais sério um pouquinho. Então eu me identifico com vocês, muito obrigado a todos. Hare Krishna, quem sabe nas férias a gente não passa uns 3 dias aí no Rio de Janeiro cantando Hare Krishna. Se vocês marcarem um Harinama lá na favela onde morreu esses 200 pessoas, é capaz de eu ir, viu? Capaz de eu ir. Porque um evento desse é o movimento de Sankara Chaitanya Mahaprabhu. Um movimento mesmo, para buscar o Jagai Madai lá e purificar todo mundo. Obrigado, Hare Krishna. Vou concluir aqui. Bom dia, Hare Krishna para todos.